pessoal, voltamos com mais uma aula sobre geometria analítica, dessa vez para falar sobre o ponto médio de um segmento de reta, tá bom? Então vamos iniciar. Eu já coloquei aqui um gráfico, né? Um plano cartesiano, melhor dizendo, e aqui eu já coloquei dois pontos, né? Ponto A, ponto B. Ponto A de coordenadas xa e ya, ponto B de coordenadas que eu denotei xb, yb, e também o M, né, ponto M, que por definição vai ser o ponto médio, tá? Eu vou chamar as coordenadas de xm, ym, tá? Então, xm, ym. Então, está aqui um segmento de reta, né, que une os pontos A e B, e um ponto M que eu denominei de ponto médio. O que vem a ser o ponto médio, né? Na realidade, como o próprio nome já sugere, é um ponto, mas não é um ponto qualquer. É o ponto que divide o segmento de reta ao meio. Então, como ele está dividido ao meio, consequentemente, esse comprimento é igual a esse. Então, o que nós precisamos encontrar é uma forma de localizar as coordenadas xm e ym, sabendo quem são as coordenadas de A e de B, tá? Para isso, eu já montei aqui essa figura usando pontos auxiliares C, D e E, tá? Eu já fiz isso até mesmo para o vídeo não ficar tão longo. E aí a gente vai usar essa estrutura para tentar achar uma espécie de fórmula para xm e ym, tá? Então, ó, se vocês notarem aqui eu tenho o ponto C, né, que tem coordenadas xm, ya, e aí usando o ponto C, nós chegamos nesse triângulo aqui, ó, o triângulo ACM. Aqui eu também tenho um ponto auxiliar E, de coordenadas xb, ym, e aqui note que nós encontramos um outro triângulo, tá? Ambos são triângulos retângulos, mas o mais importante de tudo é que eles são congruentes, tá? A gente pode comprovar isso por vários casos de congruência, né? Um deles seria o caso lá do ângulo oposto. Afinal de contas, esse lado é igual a esse, igual que eu estou falando tem o mesmo comprimento, tá? Então, esse segmento de reta tem o mesmo comprimento que esse, né? Afinal de contas, M é um ponto médio. Esse ângulo eu posso garantir que é igual a esse, esses dois são iguais, enfim, está comprovado que esses dois triângulos são congruentes. E se eles são congruentes, por exemplo, o comprimento AC é igual ao comprimento ME. Está claro aqui na imagem, ó. AC tem o mesmo tamanho de ME. É dessa forma. Quanto vale AC? Né? Quanto vale essa distância? Xm menos xa. Então, xm menos xa. Quanto vale a distância ME? Xb menos xm. Xb menos xm. Se a gente manipular isso daqui, nós podemos encontrar xm mais xm, esse xa pode ir para lá, né? Xa mais xb, e aí nós temos xm mais xm, 2xm, igual a xa mais xb. Passando 2 para cá, ele vem dividindo, né? Então a gente pode concluir que xm é xa mais xb dividido por 2. Então achamos uma maneira de encontrar essa abscissa. De que forma? Calculando a média aritmética dessas duas. Ou seja, para achar o xm é só somar o xa com o xb e dividir por 2. De forma análoga, a gente pode provar que o ym, que é esse valor aqui, também é a média aritmética desses dois. Ou seja, ym é ya mais yb dividido por 2. Essa demonstração, como eu falei, é análoga.
Então, dessa forma, a gente tem duas formas para encontrar as coordenadas de um ponto médio. Perfeito? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de como usar essa ideia de ponto médio para resolver certas situações. Então, o primeiro exemplo é do tipo mais simples, né? Dadas as coordenadas de dois pontos, como encontrar as coordenadas do ponto médio? Como eu acabei de provar aqui, né? As coordenadas do ponto médio, né, que normalmente nós chamamos de M, é a média aritmética das coordenadas do A e do B. Né? Então, a abscissa do M é xa mais xa mais xb dividido por 2, e as coordenadas e a ordenada do M é ya mais yb dividido por 2. Então, dados os pontos A e B, quais as coordenadas de M? Então, quem seria o xm? Menos 1 mais 5 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, que é o próprio 2. E quem é o ym? Ya mais yb dividido por 2, ou seja, 4 mais 2 dividido por 2, que dá 6. Dividido por 2, né? 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Portanto, o ponto médio do segmento que une A e B tem coordenadas 2 e 3. Perfeito? Então, está aí o primeiro exemplo. Dados os dois pontos, você achar o ponto médio. Ok? Agora vamos para o... Coloquei aqui 3, mas na realidade esse é o segundo exemplo. Né? Primeiro exemplo, segundo exemplo. Esse é um pouquinho mais complicado, mas a gente também vai usar essa ideia, tá bom? Então, o que é que diz o exemplo 2? Os vértices de um triângulo são os pontos A, de coordenadas 0, 4, B, coordenadas 2 e menos 6, e C, coordenadas menos 4 e 2. Calcule a medida, né, o comprimento da mediana AM do triângulo ABC. Antes de tentar resolver, vamos relembrar o que é mediana, né, caso alguém não esteja lembrado dessa parte. Eu vou usar esse cantinho aqui só para relembrar. Dado um triângulo qualquer, né, de coordenadas, eu vou usar A, B e C. Se você quiser entender exatamente como é que seria aquele triângulo, basta colocar aqueles 3 pontos no plano cartesiano, tá? Eu estou fazendo aqui só para ilustrar. Então, dados pontos A, B e C, né, 3 pontos não colineares, você tem um triângulo que seria uma mediana, né? Naquele caso, que seria a mediana AM. É o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto médio do lado oposto. Ou seja, tem aqui o lado BC, que é o lado oposto ao vértice A. Então, o ponto médio desse segmento eu vou chamar de M, e a mediana é esse comprimento. Tá? A mediana é esse segmento de reta, o que nós precisamos ali é o comprimento. Tá? Todo triângulo tem 3 medianas, mas ali a gente só quer a mediana relativa ao vértice A. Então, qual o primeiro passo ali? Encontrar o ponto médio dos segmentos do segmento que une B e C. Tá? Então, quem seria o ponto médio do segmento que une B e C? Tá? Eu vou tentar fazer de forma mais rápida, então vamos lá. XA, ou melhor nesse caso aqui é XB mais XC, 2 menos 4, dividido por 2. Agora, YB mais YC, menos 6 mais 2, dividido por 2. Então, as coordenadas do ponto M são 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Menos 1. Menos 6 mais 2 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, esse ponto M é o ponto médio do segmento BC. Aí, para finalizar, eu preciso desse comprimento, né? Ou seja, como é que a gente mede um comprimento de um segmento de reta? É o que nós vimos na aula anterior, né? Distância entre dois pontos. Então, eu preciso calcular a distância do ponto M, que eu acabei de encontrar, e do ponto A,
que tem coordenadas 0 e 4. Aí basta lembrar da fórmula da distância entre dois pontos, tá? Então, distância de A para M, só relembrando a fórmula, é x2 menos x1 mais y2 menos y1 ao quadrado dentro da raiz. Então, distância de A até M é igual. Eu vou tentar fazer mais rápido, tá, gente? Então, x2 menos x1. 0 menos menos 1. 0 menos menos 1 é 0 mais 1 ao quadrado. Agora, y2 menos y1. 4 menos menos 2, 4 mais 2. Quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, distância de A até M é igual 0 mais 1, 1. 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado, 36. 1 mais 36 é 37. Raiz de 37 não é exato, é um número irracional. Tá? Portanto, comprimento da mediana AM é raiz de 37. Ok?